Então, beleza, pessoal. Então, nós vamos falar aqui hoje, então, de genética. A gente sabe que a genética, ela é, então, a ciência que estuda dois fenômenos. O primeiro, que é o da herança, e também a variação. Nesse sentido, então, a gente sabe também que a expressão de um determinado gene, ela determina o nosso fenótipo. E ele é relacionado, então, a uma componente genética, mais uma componente ambiental, sendo que apenas a componente genética, ela é de caráter herdável. Se a genética, então, ela estuda esses dois componentes, tanto a herança quanto a variação, de forma análoga, então, nós podemos falar que a variação fenotípica, ela vai ser igual à nossa variação genética mais a nossa variação ambiental. Então, dessa forma, nós vemos então que a nossa variação genética, ela é bem importante dentro do contexto da própria ciência em si. Entretanto, se nós não tivermos nenhuma informação molecular a respeito dessa variação, não é possível realizar a estimação de forma direta dessa nossa componente. Dessa forma, então, nós podemos adotar outras estratégias, como, por exemplo, determinar a nossa variação ambiental de duas formas. Uma delas através da experimentação ou através da análise de gerações. E é nessa aqui, então, que nós vamos trabalhar hoje, relacionado, então, com a nossa análise de gerações. O que é interessante na análise de gerações? Nós vamos, então, utilizar todo o parental 1, o parental 2, assim como as gerações F1 e F2, e de posse dessas informações, vão ser possível, então, nós estimarmos a nossa variância fenotípica total e, a partir dela, inferir qual seria a nossa variância ambiental e aí sim conseguirmos estimar o componente de variância genética dentro da variância fenotípica total. Então vamos supor um caso onde nós temos uma característica monogênica, ou seja, que ela é controlada por apenas um gene. Então vamos colocar aqui o gene A, e que nós estamos trabalhando com a espécie diploide, que seria então 2N igual a 2X. O que isso diz para a gente? Que cada um dos indivíduos ele vai ter apenas duas cópias do alelo A, seja ela na sua forma dominante ou na sua forma recessiva, ou as duas em conjunto. Então, para exemplificar aqui, vou desenhar o cruzamento desses indivíduos. Então, primeiramente, destacar aqui, cruzamento. Então, ele vai envolver o nosso parental 1, que ele vai ser, então, homozigoto dominante, ou seja, ele possui duas cópias do alelo azão dominante, e o nosso parental 2, que vai ser totalmente o oposto, possuindo então duas cópias do nosso alelo recessivo azinho-azinho. Veja bem que, por se tratar de indivíduos homozigotos, o único alelo que pode ser transmitido para a descendência nessas duas situações é o alelo azão, por parte de pai ou mãe, e no caso do P2, o azinho, seja ele o indivíduo masculino ou feminino. Dessa forma, então, se realizarmos o cruzamento entre esses dois parentais, apenas uma possibilidade, seria obtermos indivíduos azão-azinho, representando a nossa F1. Então, se nós desenharmos aqui
num campo, por exemplo, vamos imaginar que estamos trabalhando com a espécie vegetal. Se nós tivéssemos no campo 3 populações distintas, sendo elas representando o parental 1, o parental 2 e a nossa F1, apenas indivíduos com as seguintes constituições genéticas seriam representados. Por exemplo, dentro do parental 1, apenas indivíduos azão. No caso do parental 2, teríamos apenas indivíduos azinho. E dessa forma, somente indivíduos heterozigotos seriam observados dentro da nossa F1. Então veja bem, se nós estamos trabalhando dentro de cada uma dessas populações, a única variação que nós vamos observar aqui, ela não pode ser de natureza genética, uma vez que não há variação genética dentro dessas populações. Então nós podemos escrever que a variância fenotípica total dentro de cada uma dessas populações separadas, ela não depende mais do componente de variância genética, e simplesmente do componente de variância ambiental. Então, voltando aqui para o nosso desenho, para o nosso cruzamento, se a gente sabe que no caso dos indivíduos A1, F1, eles podem passar tanto na sua forma masculina e feminina, os alelos azão, azinho, nós sabemos que todas as combinações aqui agora são possíveis. Por exemplo, combinação do azão com azão, dando origem a um indivíduo homozigoto dominante, azão, azinho, dando origem ao indivíduo heterozigoto, e por fim, o encontro entre azinho e azinho, dando origem a um indivíduo homozigoto recessivo. Se a gente for desenhar aqui no campo agora, uma população F2, nós vamos ter as seguintes constituições genéticas sendo representadas: azão, azinho, azinho, azinho. Então nós podemos perceber agora que, além da variação ambiental que nós temos aqui, nós também temos uma variação de natureza genética, pois temos indivíduos com diferentes constituições genéticas agora dentro da nossa população. Dessa forma, então, a nossa variância fenotípica, ela depende tanto do componente de variância genética, como a gente demonstrou aqui em cima, como o componente de variância ambiental. Então, se for possível, por exemplo, nós avaliarmos tanto a nossa população referente ao pai 1, como a população referente ao pai 2, assim como a F1 e F2, em um mesmo ambiente, nós podemos considerar então que, em média, toda a variância ambiental que ocorre aqui dentro, ela é única. Na média, então, se nós temos as nossas populações P1, P2, F1 e F2 em um mesmo ambiente, sendo avaliadas ao mesmo tempo, então nós podemos inferir que essa variação ambiental é única, de forma que, se nós estimarmos este componente, de forma indireta, nós podemos acessar então o componente de variância genética, que é o que nos interessa dentro da ciência genética como um todo. Então vamos a um exemplo prático, onde nós temos as nossas 4 populações no campo. F2, F1 e F2.
de forma que a variância fenotípica observada para cada uma dessas populações, ela foi das seguintes magnitudes: 13 para a população 1, 9 para a população P2, 11 para a população referente a F1 e 50 no caso da nossa população F2. Lembrando que dentro da população F2, então, nós vamos ter os dois componentes atuantes. Então, se nós sabemos que este pedaço aqui não tem variância genética, apenas variância ambiental, se nós descobrimos o valor da variância ambiental média aqui, nós podemos fazer a inferência para a população que a gente desconhece o componente de variância genética. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer, então, uma conta bem simples. Então, a variância ambiental média, ela vai ser a variância do P1 mais a variância que nós temos em P2 mais a variância na F1 dividido por 3. Se nós fizermos a conta, isso aqui vai dar 11. Então, nós sabemos que o componente de variância ambiental médio foi igual a 11. E esse mesmo componente de variância ambiental, ele está inserido na variância fenotípica total da nossa população F2. Então, nós podemos reescrever aqui a fórmula agora. Variância fenotípica na nossa F2, ela é igual a variância genética na F2 mais a variância ambiental média. Se nós isolarmos, então, o componente de variância genotípica, nós vamos ter o componente de variância genotípica da F2 igual a nossa variância fenotípica total, que é o valor de 50, menos a nossa variância ambiental, que é igual a 11, totalizando então 39. Como a gente havia comentado aqui no início, nós falamos que a genética então ela estuda a variação e ela também estuda a herança. Então, como é que nós vamos fazer o estudo da herança aqui agora? Como nós temos o componente de variância genética na F2, nós podemos, então, utilizar e calcular uma nova informação relacionada, então, à nossa herança, que seria a herdabilidade. De forma que ela é dada pela razão entre o componente de variância genética na F2 dividido por toda a variação fenotípica presente na F2. Então, nossa herdabilidade, que é conhecida também como H2, ela é dada por 39 dividido por 50, totalizando 0,78 ou 78%. Ou seja, de toda a nossa variação total, 78% dela é de caráter herdável.